E eu queria começar o sermão dessa noite fazendo uma confissão. Eu gosto de leões, irmãos. Convenhamos, o leão é um animal encantador, né? Contudo, tem uma exceção, é claro. Aquele leão que se encontra aqui no PC, esse eu não me dou muito bem com ele. E eu acho que a recíproca é verdadeira, né? Contudo, o leão é um animal que muitas vezes nas obras de ficção é descrito de modo deslumbrante, de modo magnífico. Quem não lembra das aventuras de Simba, o rei leão, que com a trilha sonora embalou a infância de muitos de vocês. Mas tem um leão em específico que tem o meu coração. É aquele leão apresentado no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O seu nome, Aslan. Nessa obra, o escritor cristão C.S. Lewis nos apresenta uma Nárnia que sofre o inverno sob o domínio da feiticeira branca. E os narnianos, cansados do inverno, anseiam por um governante que traga a eles restauração, que traga a eles o verão de volta. A profecia fala da chegada dos filhos de Eva, que junto com Aslan, o grande leão, traria libertação para o povo narniano. Quando Aslan aparece, meus irmãos, o exército narniano que sucumbia se anima e marcha para a sua vitória, porque a simples presença de Aslan e a sua chegada é sinal de triunfo do seu povo. E é claro, o personagem Aslan, ele serve simplesmente para nos apresentar o maior de todos os leões, o leão da tribo de Judá, o Rei Jesus. E é exatamente sobre ele que eu quero conversar com você nessa noite. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo 1 até o 13, é o texto do meu sermão nessa noite. O tema, ele é o Rei que vem. Hoje nós vamos ver como Jesus, o Filho de Deus, inaugura o seu reino com autoridade e amor, sendo validado pelas Escrituras e pelo Pai. Assim está escrito na palavra de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Assim está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saía até com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando, desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu o céu se rasgando e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Essa é a palavra de Deus. O pastor Luiz já orou, vamos entrar na explicação do texto. A primeira coisa que eu quero que você lembre, irmãos, é da grande ideia, do ensino principal
do sermão dessa noite. O texto que nós lemos mostra para nós que Jesus é o Filho de Deus e inaugura o seu reino sendo validado pela Escritura e pelo Pai. O texto mostra para a gente que Jesus é o Filho de Deus que inaugura o seu reino sendo validado pela Escritura e pelo Pai. Em resumo, temos nesse evangelho um registro, no evangelho de Marcos, e é o evangelho que eu quero me deter nas próximas vezes em que eu tiver a oportunidade de falar. Nós temos o registro de uma rápida sequência de eventos específicos da vida e do ministério de Jesus. Marcos está escrevendo para um público romano, e ele vai provar para esse público que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que serviu o seu povo, que sofreu, morreu e foi ressuscitado. Eu estou plenamente convencido, meus irmãos, que não existe nada mais importante na nossa vida, ou narrativa mais importante do que o Evangelho. Nenhuma é mais essencial do que a história de Jesus Cristo. Essa, sem dúvida, é a maior história já contada, da maior pessoa que já pisou aqui nessa terra. E o seu ministério terreno, como nós sabemos, é registrado em 4 relatos complementares, escritos sobre a inspiração do Espírito Santo. Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam esse personagem, esse homem, o maior da história, para a humanidade. Como você sabe, Mateus e João foram testemunha ocular dos fatos narrados no Evangelho. No entanto, Marcos, ele tem o relato da sua escrita oriundo do apóstolo Pedro. Então, esse, de alguma maneira, é um evangelho petrino, assim como também Lucas poderia ser chamado de o evangelho paulino. A tradição cristã afirma que Marcos escreveu o seu livro tentando converter os leitores romanos. O contexto de Marcos, os romanos do contexto de Marcos tinham expectativas bastante específicas para a chegada de um rei ou para um líder. O Império Romano, construído em sua pompa, em sua glória, em seu poderio militar, tinha a expectativa de um rei que tivesse relacionado em si mesmo poder, glória, autoridade e conquista. Por isso, esse é um dos evangelhos que nós mais vemos Jesus manifestando o seu poder e a sua majestade. O que, no entanto, difere dos romanos é que do meio para o fim desse evangelho, o poder e a autoridade de Jesus é demonstrado em sua morte e ressurreição. Voltando agora a nossa atenção para o texto, eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver 4 movimentos aqui nesse texto. No primeiro movimento, a primeira coisa que Marcos faz conosco nesse evangelho é nos introduzir o rei. O rei é introduzido, ele é apresentado no versículo 1. Por favor, olhe comigo mais uma vez. O texto diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui nós temos uma apresentação, uma preparação que Marcos faz para os seus leitores, para que sejam expostos a boa nova, a boa nova de salvação que é dirigida a um mundo perdido. E descreve não o que nós devemos fazer para ser salvo, mas o que Deus em Cristo fez para nos salvar. Consiste naquilo que nós chamamos de boa nova. Aqui é o princípio dessa mensagem de boas novas. E esse evangelho, essas boas novas, essas boas notícias, dizem respeito a um homem chamado Jesus. O seu nome, Jesus, significa aquele que salva. Porque é isso que ele é, Salvador. Agora, junto com essa descrição de um Salvador, Marcos acrescenta um título para nós. O título de Cristo. Jesus é nome, mas Cristo não é um sobrenome. Cristo é um título que esse Jesus recebe. E esse título tem a ver com a sua herança judaica. Os judeus haviam sido ensinados desde a sua fundação como nação de que deveriam aguardar um que seria descendente da mulher, um que seria maior do que Moisés, um que entraria na linhagem de Davi, um que restauraria
todas as coisas. E é nesse espírito que Jesus vem, no espírito do Cristo, no espírito do Messias. É por isso que algumas das nossas canções diz: Tu és o Yeshua HaMeshia, Jesus o Messias, o prometido de toda a Escritura. Quando ele evoca essa imagem do Messias, ele está dizendo para nós que ele é ungido pelo Espírito Santo, que ele é ordenado pelo Senhor, que ele é separado e ele é qualificado como um profeta, como um sacerdote e como um rei, para a sua missão principal de restaurar toda a ordem quebrada pelo pecado. Mas não somente o título de Cristo aqui no primeiro versículo é adicionado a esse Jesus. Ele também é chamado de Filho de Deus. E agora Marcos não se dirige a leitores judaicos que eventualmente poderiam compor o grupo da igreja de Roma. Agora Marcos se dirige para os próprios romanos. Por isso que algumas vezes vai aparecer em Marcos, nós vamos, à medida que refletimos sobre isso, aprender um pouquinho sobre o ensino anti-imperial de Marcos. Porque Filho de Deus era um título que um homem tinha naquele império. Seu nome César, que também era um título de rei, de imperador, dizendo que ele era divino. O que Marcos está dizendo é: não reconheçam divindade humana. Esse Jesus, Salvador, que veio como um Cristo, ele é Deus, o único que pode ser Deus. Todos os Césares irão morrer, todos os Césares irão passar, mas este Cristo, ele é eterno, ele é Senhor e Rei. E é isso então que nós aprendemos. E aqui, meus irmãos, nós já temos de cara uma aplicação para a nossa vida cristã. Nós estamos em uma época de eleições na nossa cidade. As eleições para a prefeitura e para a Câmara dos Vereadores. E quando nós chegamos diante de uma época como essa, é natural que os ânimos fiquem enfervescidos. E natural, em uma igreja como a nossa, que não adotamos uma política partidária. Os irmãos aqui têm total liberdade de consciência para votar em quem vocês acharem melhor. Contudo, um adendo é preciso ser feito. O único governante que é capaz de vir e estabelecer a ordem que precisa ser estabelecida é Cristo. Todos os outros irão falhar. Algumas vezes nós olhamos para o caos que está a nossa cidade, e de fato está um caos, e nós projetamos algumas experiências, algumas expectativas de mudança, e todos eles prometem de alguma maneira a mudança. E eu até reconheço que em uma esfera ou outra da sociedade pode haver mudança, mas esperança só pode ser depositada em um único governante, aquele que vai ser estabelecido não pelo seu voto, mas por sua majestade e glória, pelo seu poder, pelo cetro de equidade que terá em sua mão. Ele governará todas as nações e estabelecerá a ordem de volta em toda a humanidade. Por isso, ajuste o seu coração desde já. Se o candidato que defende uma ideologia semelhante à sua ganhar, saiba que nós não vamos viver a Nova Jerusalém aqui na terra. Contudo, se ele perder, saiba também que as coisas não se tornarão um inferno. Preciso ter equilíbrio nisso aqui. O texto então segue, e agora, depois de Marcos nos introduzir o rei, ele agora vai falar de um precursor que prepara o caminho para esse rei. Os versículos 2 a 8 mostram para a gente esse precursor. Seu nome, João Batista. E a primeira coisa que o texto fala sobre João Batista, no verso 2, por favor, confira o seu texto comigo,
é que ele veio conforme a profecia de Isaías. É necessário, no entanto, que se entenda que, ao evocar Isaías, Marcos não está fazendo uma citação em termos do século 21, onde nós almejamos precisão, indicamos autor, ano de publicação e página de referência. O que Marcos faz, na verdade, é evocar Isaías como um representante dos profetas. Porque aqui o texto que é citado não é só Isaías. Nós temos pelo menos 3 textos e um quarto que é objeto de discussão, que são evocados. E nem todos eles vêm de Isaías, que fala dessa figura do mensageiro. O primeiro deles está em Êxodo, capítulo 23, o versículo de número 20. Êxodo, capítulo 23, versículo de número 20. Vamos abrir lá. Eis aí que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Vocês estão bem familiarizados, eu creio, com essa imagem do Êxodo aqui. O Êxodo é quando o povo sai da égide de Faraó, sob a liderança de Moisés, para desfrutar daquela terra que o Senhor havia prometido para Abraão. E aqui, esse contexto especificamente, nós temos uma formação da nação, nós temos o Senhor libertando o povo do cativeiro, nós temos o Senhor explicando para Israel o que é que significa ser um filho de Deus e o que é que significa ser um povo santo. E então nessa jornada o povo se rebela contra o Senhor e Deus então envia esse mensageiro que vai preparar, que vai instruir, que vai apontar o caminho para que o povo não se desvie. Esse mensageiro é distinto do próprio Yahvé, porque a presença de Yahvé fica, mas o mensageiro segue, por isso então ele não pode ser Yahvé. Um outro texto que aparece, que esse é mais claro, Isaías capítulo 40, verso 3. Volte lá comigo. Isaías capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Certo? Então, vamos lembrar aqui um pouquinho do contexto de Isaías também. Isaías escreve antes da chegada da Babilônia. Do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, o povo está cogitando entre servir a Yahvé e servir aos deuses das nações. Quando o povo permanece em rebeldia, no capítulo 39 o Senhor anuncia: a Babilônia vai vir e vai desbaratar Israel, vai levar Israel cativo. O povo então fica triste e o capítulo 40 então começa com essa mensagem de consolo, dizendo: calma, o destroço que Babilônia vai fazer não é definitivo, existe ainda um consolo que vai vir por meio do Senhor. E para introduzir esse consolo, ele também introduz essa figura, essa personagem aqui que é chamada de a voz do que clama no deserto. A ideia então é que esse personagem ele vai preparar o caminho para o próprio Yahvé, para o próprio Senhor que está se voltando para o seu povo. E as boas novas aqui em Isaías 40 dizem respeito ao próprio Deus vindo a Sião, como veio Davi, nos termos de um líder guerreiro que vai liderar o povo à conquista dessa terra. Um fato interessante é que essa situação de exílio, libertação, jornada no deserto e entronização da terra lembra muito o primeiro Êxodo. Por isso que alguns até chamam isso aqui de o segundo Êxodo, o Êxodo de Isaías, um Êxodo maior, um Êxodo mais potente, onde o Messias vai ser entronizado, onde a glória de Jerusalém vai ser restaurada. Contudo, o que a gente vê ao longo da história é que essa profecia ainda não se cumpre e o povo não desfruta ainda dessa realização.
O que nos leva para o último livro do Antigo Testamento. Vai comigo para Malaquias, capítulo 3, verso 1. Eis aqui, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias agora está pós-Babilônia. O povo havia voltado para a terra, mas ainda não desfrutavam das bênçãos prometidas por Isaías. Na verdade, a glória da segunda casa, como outro profeta prometeu, a restauração de Zacarias, tudo isso ainda não havia acontecido, e o povo estava se queixando contra o Senhor, dizendo: o Senhor é injusto, o Senhor não nos ama, o Senhor se agrada do ímpio. E Deus diz: não, eu vou vir com o juízo no tempo correto, e a marca para isso é que o meu mensageiro vai adiante de vocês. Entendido isso, agora nós vamos voltar para o contexto de Marcos, para entender. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Marcos deixa claro que esse mensageiro que prepara o caminho para o Senhor é João Batista. E esses textos falam então da vida do pastor guerreiro, esse servo do Senhor que virá nos termos de Davi, e ele vai efetivar a salvação nacional por meio do estabelecimento do seu reino. Contudo, ele faz de uma maneira totalmente diferente do que o povo esperava. Isso vai ficar claro em Marcos. À medida que a gente for caminhando por Marcos, eu não vou conseguir expor pequenas porções, vou ter que fazer grandes porções, com exceção dessa, que é o prólogo. Mas a gente vai ficar claro que esse Messias, esse Senhor virá de um modo diferente do que o povo esperava. Qual é o ponto aqui que eu quero que você entenda? Primeiro de tudo, o Senhor havia prometido as mais altas bênçãos para Israel. A terra manava leite e mel, os cachos de uva eram necessários que 12 homens carregassem, havia muita fartura. Davi foi prometido que o seu filho sentaria no trono, e Israel seria a cabeça das nações. Quando a gente chega em Marcos, meus irmãos, o estado de Israel é deplorável, não é? O povo não desfruta das bênçãos, o povo não desfruta daquilo que o Senhor prometeu no Antigo Testamento. E o que fica claro para nós é que a razão do cativeiro romano, agora no contexto de Marcos, é o pecado. Por isso, eu queria que você considerasse nessa noite, eu queria que você meditasse nessa noite, eu queria que você refletisse nessa noite sobre o potencial destrutivo do pecado. O pecado não brinca. São 2000 anos de rebeldia contra o Senhor, impedindo Israel de desfrutar das mais altas bênçãos que o Senhor havia lhes dado. É claro, na igreja, nós que estamos na igreja, temos uma relação diferente com as promessas do Antigo Testamento, vocês sabem disso. Mas eu sei que se você brincar com o potencial destrutivo do pecado, talvez você perca a sua fé, talvez você perca a sua família, talvez você perca o seu trabalho, talvez você perca a sua igreja, talvez você perca tudo o que você tem. Muitas vezes, o que acontece é que Israel não considerou a realidade do pecado. Muitas vezes, o que aconteceu ao longo da história bíblica é que Israel sempre tentou negociar, barganhar, tentou relativizar o pecado. E agora nós estamos diante de um povo cativo, de um povo oprimido, de um povo que está quase para ser extinto. Se você não se convenceu, considerando a história do Êxodo até a época de Jesus, olhe para Israel hoje. Assim como Faraó levantou-se por conta do pecado do povo, o Hamas, o Irã, ainda continuam atacando aquela que deveria ser a menina dos olhos do Senhor, porque eles não reconheceram o Messias. Não brinque com o potencial destrutivo do pecado.
Talvez você esteja flertando com o pecado, talvez você esteja fazendo coisas ilícitas, talvez você não esteja sendo descoberto, e por não estar sendo descoberto e não estar lhe causando vergonha, talvez você ache que está tudo bem. Mas o meu papel nessa noite é semelhante ao de João Batista, é preparar o caminho para a chegada do Rei. Não está tudo bem com o seu pecado, não esconda o seu pecado, não cale o seu pecado, não brinque com o pecado, não negocie com o pecado, não resista. Pelo contrário, fuja. Fuja do seu pecado. O pecado tem um sério potencial destrutivo. O texto segue, então ele diz que João Batista aparece no deserto pregando um batismo. E esse batismo era para arrependimento. O batismo de arrependimento por causa da remissão de pecados. Saía a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram por ele batizados no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pele de camelo, traziam cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Esse texto nos ensina que a mensagem do precursor, ela não só denuncia o pecado, mas ela convida ao arrependimento. João está no deserto por uma estratégia dele. Observe que todas as vezes que Deus quer tratar com o seu povo e com alguns de seus servos, Deus os leva para o deserto. Quando Deus quis tratar com Israel, Deus levou para o deserto. Quando Deus quis tratar com Davi, Deus o levou para o deserto. Quando Deus quis tratar com Elias, Deus o levou para o deserto. E como nós vamos ver daqui a pouco, o próprio Jesus é levado para o deserto. João Batista, ao fazer do deserto da Judéia o seu púlpito, ele está convidando o povo: venham para um lugar de escassez para se encontrar com o próprio Deus. Porque a escassez, ela tem esse elemento de revelar as nossas necessidades. Em um lugar onde você não consegue produzir recursos humanos, a única solução que tem para quem se encontra nessa situação é clamar ao Deus vivo. E todos os servos dele que foram para o deserto e o clamaram, foram consolados e tratados pelo Senhor. Uma segunda coisa que é importante, que eu gostaria de fazer menção aqui, é sobre o batismo de João. De fato, quando a tradição, logo nos primeiros séculos, nomeia esse João como João o Batista, ela está atrelando que aquilo que ele faz é o que define quem ele é. Ele é conhecido por ser alguém que batiza as pessoas. É difícil aqui saber exatamente de onde é que vem esse batismo de João. Alguns acreditam que na comunidade de Qumran havia uma espécie de batismo ritual para inserção na fé. Mas o que parece ser mais próximo da realidade de João Batista aqui seria o batismo de gentios que se converteram ao judaísmo. Então, um gentio se convertia ao judaísmo, ele era circuncidado, ele passava por um ritual de sacrifício e ele se batizava. O que é estranho em João é que ele não prega para gentios. O que é estranho para João é que ele prega para os judeus e convida os judeus a se arrependerem. É muito interessante. Parece que a pregação de João está dizendo: vocês não estão dentro do povo de Deus. Tem um evento semelhante que o próprio Jesus faz isso, na interação dele com Nicodemos. Os irmãos lembram que Nicodemos chega para Jesus e diz assim: mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus. Então Nicodemos se entende como alguém que é do reino, e porque eu faço parte do reino, eu consigo perceber outro cidadão do reino. E tu, Jesus, és cidadão do reino. E Jesus diz para ele: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E ele diz: como é que eu vou nascer de novo sendo já velho? Algumas pessoas interpretam essa resposta de Nicodemos como assim, como sendo assim: Jesus usou uma metáfora e Nicodemos eu já vi até o cara pregando e dizer assim: mas Nicodemos olhou pela visão carnal, Jesus falou pela espiritual e Nicodemos viu pela carnal. Mas não é, gente.
Nicodemos era um erudito, ele era capaz de identificar uma figura de linguagem. Ele responde com outra figura de linguagem, diz: como é que eu, já sendo velho, ou seja, já sendo circuncidado, já obedecendo dieta religiosa, já seguindo todos os preceitos da lei, não sou membro do reino de Deus? Aí Jesus diz: porque você tem que nascer da água e do Espírito. Por que eu estou falando isso aqui tudo? Esse contexto histórico todinho. Porque é possível que alguém aqui nessa noite diga de si mesmo: eu sou um cidadão do reino. E é possível que mesmo mediante essa afirmação, você não seja. Por isso, nessa noite, eu queria lhe convidar a ser um certo tipo de cético quanto ao seu relacionamento com Deus. Será mesmo que você já se arrependeu dos seus pecados? Será mesmo que você ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento? Será mesmo que você é um cidadão do reino? É importante que você faça essa reflexão. No dia do juízo, o Senhor separará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Vocês lembram disso? Um fato interessante daqueles que são fora do reino é que eles ficam surpresos. É interessante que eles não chegam perante Jesus já conscientes da sua condenação. Não! Eles chegam perante a Cristo e o Senhor, quando diz: vocês não vão entrar, Ele diz: mas como não? Eles ficam surpresos. Uma surpresa extremamente desagradável. Por isso, para que você não seja surpreendido naquele grande dia, olhe para o seu coração agora e veja: você de fato é um cidadão arrependido do reino. A singularidade do batismo de João Batista não consiste em um rito de iniciação. A singularidade do rito de João Batista consiste naquele elemento fundamental para o batismo: o arrependimento. Nós estamos nos preparando para ler o Evangelho de Marcos como um todo. E toda vida que alguém precisa se preparar para encontrar com Jesus, a marca dessa preparação é o arrependimento. Hoje de manhã, na abertura do Congresso de Lausanne, o presidente global, o Dr. Michael O, pegou um evento em que todo mundo estava vibrando, 202 nações representadas, todo mundo cantando, aquele clima de alegria, aquele clima de festa. E ele disse assim: nós não podemos começar com festa, nós temos que começar com quebrantamento, com arrependimento e com confissão de pecado. Consciente das nossas debilidades, eu convido você, meu irmão, nessa noite, a realimentar essa prática que foi perdida pela igreja cristã: confissão de pecado, contrição, arrependimento. Tem dias, irmãos, que o nosso culto dominical não deve ser uma festa absoluta. Tem dia que o nosso culto deve ser regado a lágrimas de arrependimento e de contrição. Nós precisamos considerar esse elemento. O texto segue, agora nós podemos olhar no verso 7 e verso 8, a excelência do rei sobre o seu precursor. O rei é muito mais excelente do que aquele que prepara o caminho para ele. Isso quem diz é o próprio João, o Batista. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. 3 aspectos que Jesus é maior que João Batista. Primeiro, o próprio João diz que ele é mais poderoso do que João Batista. E é isso que nós vamos ver em todo o Evangelho de Marcos. O poder de Jesus sendo revelado para nós. Em Marcos, Jesus é poderoso para curar enfermidades, seja cegueira, seja uma mulher do fluxo de sangue. E o interessante é que todas as curas que Jesus opera são marcadas pela descrição da insuficiência dos métodos humanos.
quando a mulher chega para descrever, para curar-se da sua enfermidade, ela diz: eu gastei tudo que tinha com todos os médicos, 12 anos, e nunca ninguém foi capaz de me socorrer. Quando Jesus vai curar o gadareno, ele diz que tentaram à torta e à direita prender ele com corrente, mas não foram capazes de prender. Quando os discípulos estão na tempestade, eles gritam, eles tentam acalmar a tempestade, tentam manter o controle do barco, mas não conseguem. Quando Jairo, o dono da sinagoga, tem sua filha morta, o homem mais poderoso da época, ele apela para todo mundo, sua filha morre, ele fica de mãos atadas. A pergunta então que Marcos responde para nós é: quem é esse capaz de ir quando as forças humanas acabam? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, Senhor sobre fenômenos da natureza, Senhor sobre enfermidades, Senhor sobre demônios e Senhor sobre a morte. Senhor sobre a morte. O texto segue, e a segunda maneira pela qual Jesus é maior que João Batista é que João Batista não se considera digno nem de se curvar e desatar a sandália de Cristo. O terceiro ponto aqui é um ponto interessante que eu gostaria de fazer um esclarecimento para nós. Eu tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. O batismo de Jesus é maior do que o de João Batista. Quando a gente fala sobre batismo com o Espírito Santo, uma discussão evoca-se que é muito comum na igreja, certo? E aqui eu queria que todos os irmãos, os novos membros, os nossos visitantes, os membros antigos lembrassem que a melhor explicação para a expressão batismo com o Espírito Santo não é aquela que é marcada pelo falar em línguas, mas ela é marcada pelo relacionamento com Cristo no reino. Todo cidadão do reino é selado pelo Espírito Santo, quer ele tenha dom de línguas, quer não. Portanto, a doutrina de que alguém é batizado com o Espírito Santo, ela não é uma doutrina bíblica e não é o que nós ensinamos na Igreja de Cristo de um modo geral. No entanto, se você pensa diferente de nós, você também tem liberdade para estar equivocado. E com isso eu quero dizer que nós respeitamos muito quem pensa diferente da gente, mas é só que, lembre, aqui Jesus diz, ele batizará com o Espírito. Todo mundo que tem relacionamento com Cristo tem o Espírito Santo. Não existe essas de super crentes. Não existe essas... Não, isso é um ensino antibíblico, meus irmãos. Efésios, o texto que o pastor leu, também vai dizer que o Espírito é o selo da promessa. Todo mundo que tem o Espírito Santo é por meio da conversão, não uma evidência posterior à conversão. É o que ele diz. Ele vai vir, eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não tem a ver com relacionamento com Cristo. Amém? Verso 9, verso ao 11. Nós vamos falar sobre o rei sendo... Nós vamos ver Marcos mostrando agora o rei sendo autenticado. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi por João batizado no Rio Jordão. Ao sair da água, os véus rasgaram-se, e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho o meu prazer, ou em ti eu me comprazo. Aqui então agora nós temos uma autenticação pública de Cristo. O próprio Pai está autenticando o Filho perante todos. E essa autenticação, reparem vocês, é nos termos de Isaías 64. Volta comigo lá para Isaías 64, por favor, meus irmãos. Verso 1. Começa com um clamor do profeta: ó, se fendessem os céus e descesses. Aqui o profeta está clamando: ó, se o céu se fendesse, ó, se o Senhor descesse. Marcos, quando escreve isso, e quando esse fenômeno acontece, é uma autenticação dizendo que os céus se fenderam.
E que Deus no Espírito desceu para ungir Jesus Cristo. E nós voltamos para Isaías capítulo 61, que vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar o ano aceitável do Senhor, liberdade aos cativos. Os céus se fenderam, meus irmãos. Cristo recebeu o poder do Espírito, e a partir disso, então, ele inicia o seu ministério. E então, o Pai diz do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho o meu prazer. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Uma coisa que eu acho que você tem essa dúvida sincera no seu coração. Quantos aqui desejam agradar a Deus? Quantos aqui desejam ter uma vida digna, uma vida que honre, que alegre o Deus a quem nós adoramos? Existe alguém que está nessa condição aqui, que quer agradar a Deus? E quando nós falamos de agradar a Deus, as pessoas sempre pensam em esforços humanos. Elas pensam em se esforçar para atrair a presença do Senhor. Então eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para que o Senhor se agrade de mim. Alguns até dizem que para agradar a Deus devem pagarem o preço. Eu pago o preço, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Só existe uma maneira de alguém agradar a Deus. Só existe uma única maneira de alguém fazer uma coisa para Deus e Deus virar a cara para essa pessoa e sorrir. E essa maneira é se unindo com Cristo. Não é performance religiosa, é Cristo. Não é pagar o preço porque você não tem condição de fazê-lo. O preço foi pago, meus irmãos. O preço foi pago, e foi pago em Cristo. O único que recebe o prazer do Pai, compartilha conosco, é Cristo e Ele somente. Nosso texto finaliza, o prólogo de Marcos finaliza, os primeiros versículos de Marcos, a introdução desse evangelho finaliza, mostrando que Jesus foi aprovado. Verso 12: logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quantos dias? 40 dias. Sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aqui tem uma questão interessante, que por conta do relato de Mateus, algumas pessoas acham que Jesus foi tentado quantas vezes? 3. Observe que Marcos não faz a indicação de 3 tentações. Marcos vai dizer que os 40 dias, constantemente, ele foi tentado. E aqui, meus irmãos, é onde o rei, ele recebe a sua plena autoridade. Porque um dos elementos que qualifica esse rei é ser um segundo Adão. E o primeiro Adão está lá no Éden, tendo uma linda mulher ao seu lado. O primeiro Adão está lá, desfrutando das afluentes dos rios maravilhosos, das frutas maravilhosas. E com uma única tentação, ele cai. Aqui nós temos o Messias, o Jesus, o Filho de Deus, num lugar escasso, no deserto. Mas diferente do segundo Adão, ele vence a tentação. Ele vence o diabo. E uma coisa muito importante aqui para a teologia de Marcos, que nós vamos ver mais na frente, é que o diabo é descrito como valente. E essa descrição aqui é já dando o gostinho para nós do que ele vai fazer com o valente. Ele vai amarrar o valente. Ele vai desbaratar esse valente. E esse valente já está derrotado. Fosse uma Assembleia de Deus aqui, estava pegando fogo agora. Vocês fazem rir, né, meus irmãos? Amém. Ele foi aprovado, meus irmãos. E a sua aprovação
é o que marca a derrota de Satanás. O Messias derrota o seu inimigo. Ele é o rei que vem a nós, meus irmãos. Ele é o rei que vem a nós. Eu finalizo lembrando para vocês que o texto mostra esse cumprimento e prepara o cumprimento do Antigo Testamento em Cristo e em João Batista e prepara para encontrar com o Messias. O Messias que é poderoso, o Messias que é servo, o Messias que é sofredor, o Messias que é vencedor. Um fato muito interessante sobre esse evangelho, deixa eu fazer as aplicações, depois eu vejo como ele termina. Vamos lembrar que as aplicações, primeiro, só podemos agradar a Deus mediante a Cristo. Segunda, o batismo é uma prerrogativa de todos os que se arrependeram do seu pecado. Se você é um crente em Jesus Cristo, já se arrependeu do seu pecado, você precisa se batizar. Você precisa se batizar. Terceira aplicação, não brinque com o potencial destrutivo do pecado. O pecado é sério. Não negocie, não tente fazer panos quentes, não tente achar que você engana a Deus, não tente ser esperto. O juiz de toda a terra tudo vê. Próxima aplicação, que eu já me perdi. A boa nova, ela tem a ver com a chegada de um governante, de um rei, que estabelecerá toda a ordem no caos do universo. Quando ele reinar, não haverá mais corrupção. Quando ele reinar, não haverá mais desigualdade. Quando ele reinar, não haverá mais espaço para criminalidade. Quando ele reinar, não haverá mais injustiça. Quando ele reinar, não haverá mais necessidade de nos humilharmos em prol de saúde pública. Quando ele reinar, toda a ordem será estabelecida. Portanto, ponha a sua esperança nele. Por fim, meus irmãos, Marcos capítulo 15. Verso 39. Vocês lembram que eu no início falei que Marcos escreve para romanos? Lembra? O destinatário de Marcos são os romanos. Depois de contar todo o drama da paixão, do ministério e do sofrimento de Cristo, Marcos chega no clímax, onde ele convida os seus leitores a se identificar com uma personagem muito específica, o centurião romano. É interessante que só Marcos destaca esse camarada. E Marcos, então, quando destaca, vai dizer que quando ele viu Cristo na cruz, o véu do templo se rasgando, o centurião que estava de frente dele, vendo que assim que expirara, o centurião fez o quê? Reconheceu. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. É como se Marcos estivesse chamando todo leitor do seu evangelho a terminar a leitura como esse homem, de joelhos, prostrado, com as mãos para o céu e dizendo: verdadeiramente, esse rei que veio até nós era o Filho de Deus. Eu queria convidar você a prostrar-se perante Cristo agora. Não fisicamente, fique tranquilo, mas a dobrar o coração. Se eventualmente você se sentir à vontade e desejar se ajoelhar, você tem total liberdade para isso. Mas eu queria que nós agora terminássemos fazendo esse reconhecimento. Dobre o joelho do seu coração e reconheça, verdadeiramente, esse rei é o Filho de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Tu és o Rei e de toda a terra. Senhor, aqui estamos mais uma vez perante o Senhor, para reconhecer a pecaminosidade do nosso coração, a rebeldia do nosso coração, a dureza e a incredulidade do nosso coração.
Enquanto nós calamos o nosso pecado, os nossos ossos secaram. E nós queremos que o Senhor nos revele até aqueles pecados que nos são ocultos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Livra-nos de toda a hipocrisia. Livra do desejo de achar que somos bons. Nos mostra a nossa real condição, Pai. Mas também nos mostra o Teu Filho exaltado diante de nós. O Messias, o Cristo, o Redentor. Se há alguém aqui nessa noite, ó Pai, que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não te recebeu como único e suficiente Salvador, a minha oração é para que hoje o Senhor a batize com o Espírito Santo, por meio do arrependimento e da confissão no Teu Filho. Glorifica, Pai, o Teu nome. Nós nos rendemos ao Rei. Nós nos rendemos ao Rei. E como rendidos, como súditos, nós queremos fazer qualquer coisa que o Senhor nos mandar fazer. Queremos falar qualquer coisa que o Senhor nos mandar falar. Queremos ir para qualquer lugar que o Senhor nos mandar ir, desde que o Senhor nos vá adiante de nós, vá conosco, e que o Senhor nos capacite. Não queremos viver, ou não queremos estar aqui para nossa própria glória, para o nosso próprio nome, para fazer as nossas coisas. Nós queremos antes fazer as Tuas, de modo que o Rei tenha súditos dignos, e que por causa dele nós o agrademos, ó Pai. No nome de Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.